Esta impressionante e realista imagem do rei Jorge III foi moldada em cera pela famosa Madame Tussauds há 2 séculos. O ano era 1809 e o rei estava prestes a passar pelo seu jubileu de ouro. Pouco depois, desapareceria da vida pública. O rei que enlouqueceu. Mesmo assim, Jorge III reinou por mais tempo que qualquer outro monarca britânico em meio a tempestuosas mudanças. Foi o último rei da América e o primeiro da Austrália. Em seu tempo, o Reino Unido e sua bandeira foram criados, e Napoleão derrotado. Foi um grande colecionador e entusiasta da ciência, arte e música, em especial Handel. Seu reinado inaugurou a Revolução Industrial. Suas batalhas políticas ajudaram a moldar a monarquia atual. Temos o Palácio de Buckingham, graças a ele. E o tempo todo ele escrevia e escrevia. Pela primeira vez, os escritos particulares de Jorge III estão sendo abertos ao público. Todos poderemos descobrir um homem cuja devoção à família e juramento de coroação não apenas o guiavam, mas também o sufocavam. Um monarca maníaco, capturado assustadoramente por Madame Tussauds, finalmente se revela. Jorge III estava no meio do reinado quando teve seus primeiros problemas de saúde mental. Durou 4 meses, então escreveu com carinho a sua esposa, Rainha Carlota. Minha Clara Carlota, não posso deixar de ficar impressionado pelo quanto você deve ter sido afetada pelo prolongamento da minha doença. Suas palavras distintas, lúcidas, mostram o quão ciente estava, um rei ávido em evitar discussões familiares que poderiam levar a uma recaída. Por mais que não queira negar a atenção aos assuntos públicos necessários, mas proponho evitar quaisquer discussões que possam me enervar. Logo, devo nesse presente momento me negar a discutir temas que não me envolvam diretamente. Sempre fiel, minha cara Carlota, do seu carinhoso marido, George R. Esta surpreendente e comovente carta permaneceu guardada por 200 anos. Agora é uma peça em um novo e fascinante quebra-cabeças histórico. O castelo de Windsor é um baú do tesouro cheio de segredos reais. Aqui, na Torre Redonda, ficam os documentos pessoais de todos os monarcas britânicos e suas famílias, de Jorge III a Elizabeth II. O acesso sempre restrito, com exceção para historiadores selecionados. Para documentos que você gostaria mesmo de manter para sempre, o lugar mais seguro é dentro da Torre Redonda. A Torre Redonda está localizada onde Guilherme, o Conquistador, fundou o castelo em 1070. As paredes externas da Torre Redonda foram construídas em meados do século XII, um lugar muito seguro para se guardar documentos. Não há lugar mais seguro? Não há. O que acontece aqui em cima destes 104 degraus também é história. Quase 2 séculos após a morte de Jorge III, seus documentos secretos, centenas de milhares deles, são divulgados ao mundo. Alguns podem se perguntar por que demorou tanto, mas aqui nesse cofre real fortificado trata-se de algo inédito. Nunca antes um grupo de acadêmicos pôde adentrar tal refúgio para vasculhar esses inestimáveis documentos. Logo, à primeira visita de estudiosos do King's College londrino, parceiros do projeto, foi uma espécie de revolução real. Se puderem se dividir em grupos, eu cuido de 1780 e 26 por 2. Podemos nos sentar? I'll go for 1780 and 26. Are we allowed to actually Oh, absolutely. fund them? I think that's the idea that we.
Meu Deus. Linguado, lagostas e camarões. Exatamente. E o John Dory, no segundo prato, vimos uma excelente ave assada começando com pavão. Ele parece ser bastante fã destes. Ao observar um arquivo que se trata de um papel que a pessoa escreveu, segurou aquilo ali e se trata de suas paixões, suas visões de mundo, suas aflições, dificuldades, sucessos também. É isso que é tão cativante e empolgante ver documentos originais. A grande coleção de George abrange não só o rei, mas a rainha e seus filhos. Noto que você já fez uma descoberta interessante. Posso lhe perguntar? Sim, uma bem comovente. Um bilhete da Rainha Carlota para a dama Charlotte Finch, governanta. Um papelzinho que diz cabelo do príncipe Alfredo, cortado durante sua doença em 1782, na Lower Lodge, acho, em Windsor. E tem uma mecha do príncipe Alfredo, o pequeno Alfredo que havia falecido, uma mecha dourada costurada. Uma para a lembrança e outra como agradecimento por ter cuidado dele. Como é se deparar com algo assim agora que você chegou ao acervo? É bem tocante, mas é de espantar o quão brilhante esta mecha parece agora. Poderia ter sido cortada hoje mesmo. Isso faz com que as coisas ganhem vida de forma muito tocante ao pensar na morte de uma criancinha de cachos dourados. Os documentos de Jorge III não ficarão restritos a acadêmicos que podem ir ao Castelo de Windsor. Serão divulgados ao público. Cada documento está sendo digitalizado, cerca de 350 mil páginas, para consulta online em qualquer lugar do mundo. Registros domésticos, correspondências do rei com primeiros ministros, como Lord North e William Pitt. Como toda correspondência familiar, cada documento virá à tona. Onde quer que esteja, você poderá estudar Jorge III, mergulhar no coração da monarquia hanoveriana, quer que você queira saber quem era e quanto recebia seu criado, ou sua relação com o primeiro-ministro. Isso estará ali e, curiosamente, você poderá encontrar uma ligação entre as duas coisas. Isso foi feito sob a permissão e autoridade da rainha, que aprovou pessoalmente esse exercício e anseia por disponibilizar tal acervo. Senhora, permita-me apresentar o professor Ed Barney, de King's College, Londres. A rainha decidiu iniciar o projeto dos documentos de George ela mesma, contando com acadêmicos britânicos e americanos. Sr. Ian Bradshaw Ford, diretor do Museu de Ciências Science Museum, doutora Karen Wolfe, do Omohundro Institute, William and Mary College, e o Sr. Peter Barber, diretor da coleção de mapas da Biblioteca Britânica. Explorar todo o acervo levará muitos anos. Esse é um ensaio de Jorge III discutindo seu papel em relação ao parlamento. O poder supremo na Inglaterra divide-se em dois ramos: o legislativo, representado pelo rei, lordes, e Câmara reunida no parlamento. O executivo, o papel do rei e ninguém mais. O rei estava às voltas em ser o monarca de um país em transição de um formato mais antigo para um que começou a surgir durante o seu reinado. Com capacidade de pensar sobre tais questões, é essencial para o desenvolvimento da monarquia moderna. É um dos fundadores da monarquia constitucional que temos hoje. São documentos inéditos que ajudarão a transformar a compreensão desse período. Por toda a vida, Jorge se mostrou obcecado em registrá-la. Aqui suas memórias de quando ascendeu de príncipe de Gales a rei aos 22 anos. Curiosamente, ele fala de si na terceira pessoa, como se observasse a criação do monarca. O príncipe de Gales cavalgava pouco após as 8 entre Kew e Bridge e 6 Mile Stone,
quando um mensageiro lhe avisou de um acidente com um rei. O príncipe retornou a Kiel, ordenou o silêncio de seus servos e fingiu que seu cavalo estava coxo. Em outubro de 1760, o pai de George havia falecido, então ele sucedeu o avô aos tronos da Bretanha e Hanover. Mas diferente dos Georges anteriores, George III nasceu britânico e tinha orgulho disso. O acervo real revela como a criação do monarca se deu desde a infância. Aqui temos o manual de instruções de George escrito para ele quando tinha apenas 10 anos por seu pai. Instruções para meu filho George. Nele há conselhos que tentaria seguir por boa parte da vida. Caso não seja possível evitar a guerra, não deixe que a sua ambição leve a ela. Ao mesmo tempo, nunca desista da sua honra ou da nação. Há ainda dicas úteis para o jovem rei de Hanover. Convença essa nação de que não é apenas nascido e criado inglês, mas que também o é por inclinação. Palavras sábias que o rei levou no coração. Nascido e criado nesse país, disse com orgulho ao parlamento, me glorifico em nome da Grã-Bretanha. É algo consciente e deliberado. Ele se fez um monarca britânico em inglês e é o seu idioma nativo, diferente do avô e tataravô com interesses ingleses, uma cultura inglesa. O Reino Unido, o termo técnico que usamos e a bandeira surgiram em seu reinado. Há ainda conselhos financeiros do pai também. Use todos os meios, todo o poder para conviver com a economia. Vem então o alerta sobre a dívida nacional. Caso não seja reduzida, acabará por criar um desemprego tão grande que temo por suas consequências para você, meu caro filho. Ele continua. Quanto antes puder diminuir os juros, faça, pelo amor de Deus. Dito isso, os juros permaneceram constantes ao longo do reinado de Jorge III, com a Grã-Bretanha em guerra durante a maior parte. Desde o início, ele queria fazer diferente, da forma como conduzia o país até como viajava. Após 33 anos de Jorge II, um novo reinado exigia um novo simbolismo para o jovem monarca. O resultado foi o seguinte: o mais grandioso e exagerado veículo da história real. Pesando 4 toneladas e ao custo de 7.500 libras, a carruagem de ouro de Estado levou Jorge III ao parlamento em 1762 e é usada em cada coroação desde então. Como dito por diversos monarcas que o sucederam, é muito desconfortável e lenta, mas não foi criada para uma viagem ágil e tranquila. Sua função era artística, uma declaração da prosperidade e poder ingleses. Jorge III tinha hábitos sombrios, mas entendia que a força de sua imagem era pública. Ele foi retratado em trajes cerimoniais nos grandes quadros enviados para as prefeituras e demais locais pelo país. Mas ao participar de eventos públicos sempre está de roupas confortáveis. Ele tinha esse jeito de homem do povo, de cavalgar por aí com os filhos em Windsor e perguntar aos fazendeiros como vai. Bem, meu amigo, aonde vai, hein? Qual o seu nome, hein? Onde mora, hein? E em Windsor ele saía pela cidade ou abordava as pessoas. Ele entendeu que era melhor parecer uma pessoa comum que por acaso estava atuando como rei. Não tinha nada de comum em Jorge III. Ele arranjou seu casamento com Carlota, princesa alemã, que nunca tinha visto antes e que lhe deu 15 filhos. Era movido por seu senso de dever para com a família e com o país. Era metódico, pernicioso e não se deixava ficar parado. A digitalização de seu acervo pessoal permitirá contato íntimo com um pensador, dono de um bom cérebro e mente questionadora, um monarca complexo.
Bem, é um momento muito empolgante, pois é a primeira chance que temos de ver documentos de George na internet. Podemos ver aqui uma série de ensaios que estavam escrevendo, incluindo uma impressionante seleção de rascunhos sobre o despotismo. Mas quando vemos o documento de perto, George fala do despotismo como um problema. É uma linda letra clara de se ler. Acho que mesmo quem não é especialista conseguirá ler sem problemas essas coisas. Ao examinarmos os anais do mundo do começo do governo até os dias atuais, encontramos nações em geral sofrendo sob o jugo do despotismo. Sofrendo sob o jugo do despotismo. Ele claramente está se colocando ao lado dos mocinhos, não é? Ele se considera aqui como alguém que não será um tipo de monarca. Esse entendimento de como evitar ser um déspota, como ser um rei bom e patriótico. Mas, em um lugar, Jorge III era visto como um déspota, a América do Norte. Com um canhão desses posso assustar o inimigo verdadeiro? Sim ou não? E posso usá-lo para derrotar o inimigo verdadeiro? Amo artilharia, vocês não? O embate pela independência americana destruiu algumas aspirações do jovem rei. Foi o parlamento de Westminster que taxou as colônias. O que começou com protestos como a festa do chá de Boston virou revolução. Os americanos escolheram levar para o lado pessoal. O rei era o vilão. Até hoje eles comemoram sua vitória na Batalha de Yorktown. Aqui em Yorktown, a artilharia está atrás das fortificações. Qual seria um bom alvo? Aquelas duas fragatas inglesas do Rio. Da esquerda para a direita, todo mundo no canhão. George III era um monarca terrível e cobrava impostos por puro egoísmo. Além do que ele enlouqueceu, é um bom vilão para se ter. Este retrato do rei com o casaco vermelho era de seus favoritos. Ironicamente, é de um artista americano, Benjamin West, e retrata George III como um homem de ação. Ele disse à época, caso não hajam, como uma provocação ao primeiro-ministro Lord North, eu os guiarei. O acervo real revela um interesse compulsivo em tudo relacionado à guerra. Dá para ver como aquelas listras que ele criou. Este é um memorando que ele escreveu para si mesmo sobre quantas tropas seriam necessárias na América, escrito no começo da guerra. Ele diz que precisaríamos de 38 mil tropas e lista onde estão estacionadas e distribuídas. Há ainda detalhes como a necessidade de 52 mil cobertores e casacões, carroças e arneses para o 68º Batalhão, 277 vagões e 1.117 conjunto de arneses. Pensamos em Jorge como uma figura avoada que estava, acima de tudo, acima da política. Mas ao ver seu documento, suas interações com os ministros, ele está engajado nas operações governamentais. O rei estava de olho no que os rebeldes americanos e seus aliados franceses faziam. Essa é incrível, uma lista da frota francesa copiada de documentos do governo, em francês, com o número de canhões de cada navio. Fiquei surpreso ao saber que era a caligrafia do próprio rei. Nos diz que não tinha uma secretaria e também seu interesse voraz em cada detalhe da guerra. Talvez surpreenda que os americanos de hoje dão um lugar de honra ao seu último rei. Uma nova imagem 2 séculos e meio após destruírem a antiga. Nesse estúdio do Brooklyn, em Nova York, se especializam em recriar o passado. Estão construindo um Jorge III para um novo museu na Revolução Americana.
com base na estátua dourada de George como imperador romano, que já esteve em Bowling Green, que fica no sul de Manhattan. O acervo real mostra que um dos filhos do rei visitou Bowling Green em meio à Guerra Americana. Príncipe Guilherme, futuro rei Guilherme IV, estava na ativa da Marinha Real aos 16 anos. Ao escrever para a Casa de Nova York, ainda sob controle inglês, tentou animar seu pai com o relato de uma multidão gritando: "Deus abençoe o rei George". Então, comentou que passou pelo pedestal da estátua de Vossa Majestade. O rei devia saber que há 5 anos sua estátua havia sido arrancada do pedestal por revolucionários pouco antes da Declaração de Independência Americana. Ela era dourada e cegava as pessoas quando a olhavam. Era um símbolo de ter chegado lá enquanto civilização e cultura. Se vê naquele momento a profanação da autoridade real. Os americanos mudam sua raiva do parlamento para a figura do rei. Amarraram a estátua e os Filhos da Liberdade em solo e começaram a puxar. Infelizmente, não foi tão empolgante quanto haviam imaginado, pois era feita de chumbo e era bem fraca. Pode ser que tenha entortado os calcanhares e caído direto no chão, como a imagem de Saddam Hussein, derrubada em 2003 no Iraque. Todo aquele chumbo virou 42.088 munições de mosquete até hoje e encontraram munições de origem das estátuas do rei nos campos de batalha da Revolução. Imagina-se que todo aquele chumbo realmente tivesse apenas virado balas para munição de mosquete. Então o rei acabou sendo atirado em seus homens? Exatamente. O maior dos insultos. O acervo real revela novas evidências do estresse da guerra sobre o rei. Ele sentia que deveria apoiar o governo, certificar-se de que seu primeiro-ministro de longa data, Lord North, aguentaria o embate. O incrível nessa carta, um dos benefícios de estar aqui é vê-las em primeira mão, é que há muitos rascunhos. É claro que ele tem dificuldades em escrevê-la. Ele sofre nesse trecho, não é? Sim, exatamente. Realmente se vê cartas tão bagunçadas. Claro que a enviada seria uma cópia fiel desta, mas também é possível saber o que ele pensava ao escrevê-la. Sim, exatamente. George havia absorvido toda a informação oficial que chegava ao governo, mas no acervo real há algumas fontes não oficiais tentadoras. Uma rede privada de agentes secretos subordinada ao rei. O serviço secreto receberá 40 mil esse ano. Um aumento e tanto. Antes era só 32. Uma grande revelação para mim. Ele tinha um espião que lhe escrevia com frequência, Aristarco. Nessa carta, em específico, Aristarco diz que ele tem sido visto andando pelo Jardim da Rainha, disfarçado à noite, e os franceses irão matá-lo enquanto isso. São cartas que não foram publicadas. Além de não terem sido publicadas, também não foram mencionadas nas principais biografias de Jorge III. Então encontramos um James Bond dos tempos de George? Sim, com a diferença de que Aristarco tinha 60 e tantos anos, muito menos ágil que Bond. Diferente de Bond, também vive cobrando pagamento. A derrota inglesa para os americanos foi um revés amargo para o rei. A América foi perdida. Devemos cair sob o ataque? George, no entanto, engoliu o orgulho e 3 anos depois recebeu com grandiosidade o primeiro embaixador americano à Grã-Bretanha. Longe do palco nacional, a atenção aos detalhes do rei era intensa como em casa. Nenhum monarca prévio tinha dedicado tanto cuidado à criação dos filhos quanto George III e sua rainha. Posso perguntar o que você tem aí? São cartas da Rainha Carlota para sua governanta, a dama Charlotte Finch. Falam sobre a organização do berçário real. Afirma que ela pode tirar 2 dias de folga.
que tenha liberdade, mas quando no berçário que pense nas crianças como se fossem suas. Algo bem moderno, penso. Em seu primeiro ano como rei, George fez uma lista de possíveis noivas. Carlota ficou em primeiro lugar e um pedido foi enviado. Ele tinha 23 anos e ela 17. Uma princesa do Ducado Alemão de Mecklemburgo-Strelitz. Ele enviou alguém para buscá-la em um feroz mar do norte. A viagem durou 2 semanas. Espera-se que você assuma o papel de rainha britânica, assim, sem mais nem menos. É uma viagem terrível. O mar, a passagem. Ela não falava inglês, não escrevia em inglês, mas ela e o rei eram fogo juntos. Algumas horas após lançarem olhares um sobre o outro, Carlota e Jorge se casaram. Foram coroados rei e rainha 2 semanas depois. Passado 1 ano, a rainha Carlota adaptava-se à nova vida. Esta é a sua primeira carta em inglês para a dama Charlotte Finch, que cuidava do seu primogênito com 6 semanas. Espero que ao chegar na cidade, o pequenino esteja com sua túnica. O rei e eu abraçamos o belo homenzinho. Sua carinhosa Carlota. A dama Charlotte Finch ficaria junto a essa família de rápida expansão por mais de 3 décadas. O rei tinha tabelas com as alturas de todos os filhos, medindo-os com o máximo de precisão, coisa típica sua. Sua ambição em criar uma família real modelo e garantir que o povo a haveria também. Era um casal muito fértil. 15 filhos nascidos entre 1762 e 1783. Um cronograma pesado para a rainha Carlota. Pouco após o casamento, George comprou a casa que viria a ser o Palácio de Buckingham, batizado então como a Casa da Rainha. Enquanto o rei lidava com os afazeres oficiais do palácio de George James próximo, a Casa da Rainha era o lar. Com sua crença na importância não só do soberano, mas também da família real, ele criou as bases para sua neta, Rainha Vitória, e de várias formas para a monarquia moderna. Aqui temos material relacionado à história da ciência. Os instrumentos científicos do rei Jorge III foram apresentados ao King's College de Londres e agora estão em exibição no Museu de Ciência, incluindo o famoso relógio Eardley Norton, que estava na Biblioteca de Buckingham, presente do seu aniversário de 27 anos, tido como um dos mais refinados relógios da coleção. Funciona? Sim, funciona, deve soar em alguns minutos. Esse relógio astronômico ocupava lugar de destaque na mesa da biblioteca de Jorge III e dá corpo à sua devoção às artes e ciências. Não só informa o horário no formato 24 horas, como as marés ao redor das ilhas britânicas, o movimento dos planetas e fases da Lua. Você também tem coisas do George III? Bem, temos a coleção científica de Jorge III, que é bem interessante e será reexibida em uma parte mais central do museu em breve. Passamos ali na segunda-feira e estava lotado. Imagino que seja a Páscoa. Sim, com certeza, recebemos 24.000 pessoas por dia. Ah, pareceu mesmo. Aqui temos o que é considerado um marco na astronomia e navegação, o relato de Jorge III do trânsito de Vênus em Richmond Park, prova de seu interesse em astronomia e ciências, acontecimentos contemporâneos da época. O documento do rei descrevia o que acontecia quando Vênus passasse sobre a Terra e o Sol, cronometrando em 30 segundos. É impressionante perceber que Jorge III contemplava o século XXI diretamente.
Em termos morais, ninguém vivo agora verá o mesmo fenômeno novamente, que se repetirá em 1874 e 2004. George estava muito empolgado com o fato do Observatório do Rei ter sido construído a tempo para a ocasião em Richmond Park. No dia em questão, ele e a rainha foram até seu topo. Por mais que hoje esteja sendo restaurado, podemos refazer seus passos até a cúpula em que o teto se abria para o céu. Aqui, na cúpula, o rei e a rainha viam a passagem de Vênus em 1769, mas não com esse telescópio. 250 anos depois, tudo está aqui funcionando. Basta mover essa manivela e, de repente, com a ajuda de um pouco de WD-40, a abertura se faz para revelar os céus para o olhar real. Então, tudo que o rei teria que fazer era vir até aqui, girar a manivela, e a cúpula se movia em busca do sol. E depois de tudo isso, nada mais justo que as nuvens se abrissem e a chuva parasse a tempo para a passagem de Vênus em 3 de junho de 1769. Com um telescópio refletor, o rei foi o primeiro a ver a silhueta de Vênus, como as pessoas o fizeram em 8 de junho de 2004. As previsões estavam certas. Se os astrônomos de George foram capazes de medir a passagem com precisão de diferentes locais da Terra, poderiam descobrir a distância da Terra a Vênus e, por sua vez, o tamanho de todo o sistema solar. E eles o fizeram. Ele leva seu trabalho muito a sério. Era um estudioso, colecionava montanhas de papel, diagramas, materiais científicos, processa conhecimento em escala proto-industrial como parte de sua função. Trata-se do líder mais bem informado que o país já teve. É uma época de grandes polímatas. E creio que as pessoas já disseram que, ao final do século XIX, não tem como saber de tudo. Mas aqueles dias dava para aprender geologia, agricultura e astronomia, ter interesse em ciências e todo tipo de coisas. Penso que seria muito divertido jantar com ele em um dos seus dias bons. George III não parava. As viagens constantes entre os palácios de Londres, Kew e Windsor incomodavam sua família e corte. A rainha Carlota escreveu para o irmão: Nossa vida, se é que pode chamá-la assim, é só correria. Não é raro passarmos a semana em 3 lugares diferentes. Paradoxalmente, George nunca ia muito longe, nunca além da costa sul, não mais ao norte do que Worcester. Mas em sua mente ia muito longe. George era entusiasta da tarefa de calcular a longitude do mar. Foi a força motriz das viagens do capitão Cook, originalmente enviado aos mares do sul para observar a passagem de Vênus. Esse mapa primoroso traça as 3 viagens intercontinentais de Cook, que plantou a bandeira britânica na Austrália e Nova Zelândia, e então partiu em busca da passagem do Noroeste. Foi desenhado pela filha do rei, Sofia, aos 14 anos. Os documentos de George incluem instruções secretas para Cook com um conselho crucial: tratar os nativos com respeito. Esforce-se o quanto necessário para cultivar amizade com eles. Dê presentes com o que estiver a bordo e que possam gostar. Convide-os a viajar. Mostre o máximo de civilidade e respeito. George não sairá pelo mundo em um barco. Não era isso que um rei fazia. Mas ele sabe quem está fazendo isso e lê o que essa pessoa escreve e acompanha tudo. Ele trouxe o mundo para si. Teria amado a televisão. A razão de ser desta biblioteca, boa parte de seu acervo, é completar informações para que ele pudesse processá-las. George só ia ao mar quando precisava inspecionar a tropa, como vemos aqui. O rei trajando sua faixa azul da Ordem da Jarreteira. Esse inglês por inclinação nunca pisou em solo estrangeiro, nem mesmo para visitar seu trono em Hanover. Havia muito o que mantinha em casa.
Na primeira metade do seu reinado, Jorge III muitas vezes se envolvia íntima e amargamente em política doméstica. Aqui no acervo, até encontramos sua inteligência privada acerca dos hábitos de votação de cada primeiro-ministro. Como aqueles primeiros ensaios, tais documentos mostram um rei que pondera sua função e o interesse nacional. Ele achava que estava trazendo uma nova política, sentia que o sistema era mesmo incrivelmente corrupto. O rei disse que sempre quis eliminar todas as odiosas distinções entre partidos e reunir os grandes talentos da época pelo bem comum. Mas a política não funciona assim. Isso é bem empolgante porque o que vemos aqui é uma série de cartas relembrando a experiência do rei em uma das mais importantes crises políticas do século XVIII. Podemos traçar essa correspondência quase que dia a dia, até mesmo de hora em hora. O rei estava envolvido em uma corrida cada vez mais angustiante para fazer com que os grandes políticos da época formassem um novo governo. A crise se instaurou em 23 de março de 1783. Lord North, não ter obtido resposta desde que lhe instruí ontem, peço que venha até mim o quanto antes. É um chamamento de um dos principais negociadores envolvidos no processo de formar um novo ministério. Aqui podemos ver os rótulos que anexou a isso. Não só a data de onde foi enviado, mas a hora do dia, às 10 horas e 30 minutos. Com o registro da hora semelhante aos e-mails de hoje, George estava à frente do seu tempo. Mas essas imagens iam e vinham em Londres, eu penso, como mensageiros de hoje pela capital. Então, poderíamos ver muitas cartas ao longo de um único dia, tarde da noite, cedo pela manhã, da maneira como as pessoas eram convocadas a verem o monarca deste mundinho. É um domingo, sim, 23 de março de 1783. Os políticos negociavam com o rei quem deveria assumir o ministério. O Duque de Portland, esperando ser primeiro-ministro, não era moleza. Esta é a última oferta do Duque de Portland. Caso contrário, o Duque afirma que acabou. Em seguida, escreve o Sr. Pitt, William Pitt, futuro primeiro-ministro, que será sua próxima e última jogada aqui. Convoca-se Sr. Pitt. O Duque de Portland escreveu uma resposta negativa quanto à preparação de um plano para minha inspeção. Logo, a negociação acabou. Casa da Rainha. 23 de março de 1783, 20 horas e 48 minutos. É aquele jantar de uma noite de domingo em março. E a carta foi enviada ao Sr. Pitt. E há um entregador correndo por Londres com isso, então. Eis o bilhete, muito ríspido, que é enviado ao final do que deve ter sido um dia muito longo para o rei, em que ele só quer garantir que todo mundo saiba do seu posicionamento. Ele diz, certo, para o Duque de Portland, de Londres em North. O Duque de Portland, não o incomodarei mais. E Lord North, cada vez mais era jogado para escanteio. Lord North deve assegurar o fim de todas as negociações, 22 horas e 35 minutos. O rei decepcionou-se com políticos e seus esquemas. Não fazia sentido seguir, ele pensava. Fica claro o quão séria era a situação ao observarmos o próximo documento que me causa frisson ao ler. Uma longa experiência aos poucos preparou minha mente para esperar o momento em que não mais seria útil ao Império, e essa hora chegou. Esse é o rascunho de uma renúncia. No final de contas, George, às voltas com a incapacidade de formar um governo no qual confie, quer ser aquele que acaba com a festa e reunir os mais capazes para trabalhar em prol dos interesses nacionais. E nesse discurso, ele assume que falhou. O que vemos aqui é que ele está passando por apuros, muitos rabiscos lá e cá. Isso foi escrito em um estado de agitação intenso. Você acaba percebendo a perturbação mental, as manchas de tinta e os rabiscos. Chegamos ao final e há nesse trecho algo fundamental. Estou decidido a abdicar da coroa e todos os domínios relacionados em prol do meu filho mais velho, o príncipe de Gales e sucessor por direito,
retirando-me para cuidar dos meus domínios eleitorais. Assemelha-se ao discurso de Eduardo VIII, em termos de emoções demonstradas, e há também a ironia, porque tais domínios aos quais ele se refere, na verdade, são Hanover. Suas raízes estão na Inglaterra. Isso é um exílio. Ao pensar melhor, George não foi para Hanover, afinal ele tinha muitas questões familiares para tratar. Essa coluna à esquerda inteira trata do jantar do príncipe regente, com carnes, outras coisas ao lado, 13 lombos de vitela. O filho mais velho do rei, que um dia seria príncipe regente e então o rei George IV, era conhecido por seus problemas com vinho, mulheres e dinheiro. Não é difícil traçar um elo entre os problemas do rei e o que acontecia na casa. Era uma família modelo quando as crianças eram pequenas e agora vinham as dores de cabeça. Sua noção de posição de um monarca dificulta atuar como qualquer coisa que não um controlador com a família. Ele viu o que acontece com as monarquias que saem do controle, quando a estrutura familiar se rompe, quando as pessoas fazem o que bem entendem. Ele teme muito isso. A estabilidade da monarquia é um pré-requisito essencial para a estabilidade britânica. Ao completar 19 anos, o príncipe já estava desgarrado com um relatado pelo rei ao primeiro-ministro. Sinto ter que abordar tal assunto com o Lord North, que há tanto que me vem afligindo. Mas prefiro fazê-lo por escrito do que uma conversa. Trata-se de um tema no qual eu sei que ele é ignorante acerca. Meu filho mais velho teve um envolvimento inadequado com uma atriz e mulher de caráter indiferente. O rei deixou claro que uma série de cartas que havia ocorrido entre eles e a atriz usava para chantagear o príncipe. Sendo assim, o rei pediu para que um intermediário comprasse o seu silêncio. Ele tem consentimento dela para reaver tais cartas e receber 5.000 libras em quantia. Uma quantia enorme, no entanto, gostaria de tirar meu filho desta confusão embaraçosa. Lord North não o desapontou. Solicitou o dinheiro, quase 3/4 de milhão hoje em dia, para o que chamou de serviço especial, uma espécie de caixa 2 do rei. Por mais que muitos dos filhos de George tenham sido enviados para Hanover para aprender um pouco de autodisciplina alemã, o mais velho ficou ainda mais problemático. O rei estava furioso com as suas tramas junto à oposição do parlamento, bem como também suas dívidas. Alguns anos depois, sob o novo primeiro-ministro, o rei teve sua correspondência com o filho copiada em um livro e escreveu um bilhete severo onde afirmava passar aquilo para o primeiro-ministro. Opto por deixar essa cópia com o Sr. Pitt, caso sujeito venha a ser mencionado no parlamento que venha sendo informado da conduta uniforme por mim adotada. O desejo de salvar um filho ao mesmo tempo que não esqueço do meu dever com o povo enquanto rei. Tudo isso pôde ter sido um ponto de virada para que o primeiro grande surto do rei em 1788 acontecesse e seu encerramento em Windsor e Kew. Por vezes, em camisa de força, sugeriu-se tratar da doença genética porfíria. Por opiniões modernas, apontaram uma espécie de transtorno bipolar. Ao ler os arquivos do caso muito detalhados, bem como as declarações daqueles que viram, não era só questão dele falar rápido, mas também trocar os assuntos com imensa agilidade, sem fazer muito sentido, de maneira muito excitável e irritável, por vezes de sexualidade inadequada. Todos elementos que sugeriam que hoje chamamos de mania de hipomania. O escudeiro que ficava junto ao rei mantinha um diário de que ele chamava a mais séria e angustiante doença de Vossa Majestade. Enquanto os médicos do rei se desentendiam quanto ao tratamento adequado, em desespero pediam ajuda de um obscuro médico de Lincolnshire, um marco para os psiquiatras. Em 5 de dezembro de 1788 é um grande dia para nós, pois foi quando admitiram derrota e chamaram Francis Willis, um clérigo, mas também médico, especialista em loucura.
Provável que seja a primeira vez que aquilo que chamaríamos de consultor em transtornos mentais tenha sido convocado a dar uma opinião no mundo da medicina. É um ponto de virada, pois buscaram um especialista e, para surpresa de todos, seu aconselhamento pareceu funcionar. Descobrimos uma carta intrigante do rei para o segundo filho, onde expressa preocupação acerca de um velho soldado com problemas de saúde. Meu caro Frederick, peço que envie o anexo do correio da noite. Lamento em ouvir que o grande marechal teve 2 ataques de apoplexia. Temo que não durará muito. Ele parece calmo e racional, mas aquilo foi escrito em um dos piores dias da doença de George. Em nada soa como a carta de um rei louco. Acredite, meu caro Frederick, do seu carinhoso pai George R. Windsor, 28 de setembro de 1788. Poderia-se encarar isso como inesperado, tendo em vista as descrições de como ele estava no começo do mês. Parece uma recuperação bastante ágil. Isso de fato acontece na psiquiatria. Há momentos de calmaria na tempestade. É algo que de fato acontece. Em sua recuperação, visitou, vejam só, um manicômio em Richmond, onde falou sobre os méritos das camisas de força, bem como lembrado por seu escudeiro. Felizmente, Vossa Majestade participou da discussão nada oportuna, sem nenhuma agitação. Qualquer diagnóstico que fizermos, e não se deve tomar nada disso com certeza, creio que nunca saberemos o que havia de errado com o rei George. Foi o primeiro-ministro William Pitt, o jovem, que repassou ao rei os conselhos de seus médicos, conselhos que ele pôs em prática. Sr. Pitt pede humildemente a Vossa Majestade que se familiarize com o que os médicos pensam a respeito da mudança de ares para sua recuperação e, nesse meio tempo, que se evite a fadiga. George então partiu para Weymouth, Dorset, com a família, e foi o selo de aprovação real para férias no litoral. O público partiu para ver o rei tomar chá, ir ao teatro, sair de barco pela Bahia. Era muito difícil não esbarrar com o monarca. Por 14 verões, ele passou as férias em Gloucester Lodge, sua casa de veraneio. Era de conhecimento público, o que era empolgante para começo de conversa. Estavam lá pela saúde do rei. Quando iam tomar banho de mar, também era algo público. Toda manhã ele subia em uma máquina como essa, que foi conduzida sobre as areias rumo à água. E, estando lá, 2 assistentes chamados de mergulhadores o mergulhavam sobre as ondas. Na primeira manhã, havia outra máquina ao lado. Estava cheia de músicos, e enquanto George afundava sob as ondas, a banda tocava God Save the King. Ocorriam longos passeios pelo interior de Dorset também. O fazendeiro Jorge, como era conhecido, adorava trocar figurinhas sobre cultivos e gado. O rei adorava Weymouth. Não importava a ocasião, e Weymouth amava o rei. A família pensava diferente. Enquanto os filhos passavam o mínimo de tempo ali, encantados com o charme libertino de Brinton, as filhas não tinham muita escolha. Como dito pela princesa Maria, este é um lugar mais enfadonho e estúpido que eu posso me expressar. Quanto mais os filhos seguiam o próprio caminho, mais o rei se prendia às filhas. O consolo que lhes restava era a paz que a mãe encontrava em Windsor. A doença do rei e seus surtos aterrorizavam a rainha. Ela nunca mais foi a mesma. Ela buscava um refúgio para os ocorridos na corte e seu marido problemático, um lugar que pudesse ter sua própria vida. Então, ela comprou uma propriedade próxima ao castelo de Windsor e se retirava para lá o máximo possível com as filhas, no que ela chamava de seu pequeno paraíso. Eles iam até a casa de Frogmore passar o dia. Não era lá bem um paraíso para as folhas.
Por mais que a rainha gostasse de costurar, as princesas, cada vez mais frustradas, sonhando com casas próprias, faziam o que podiam para passar o tempo. É um lugar bastante feminino. Uma das filhas, a artística Elizabeth, pintou uma galeria inteira. Além disso, é um lugar que todos gostam de ir. Mas com a piora no humor da rainha, acaba se tornando uma penúria para as filhas. Aí elas ficavam nesse tipo de convento gótico. Buscavam quem estivesse por perto, no caso, os escudeiros da corte. A filha mais jovem do rei, sua favorita, era a princesa Amélia. O acervo real revela um flerte na adolescência com um soldado com o dobro da sua idade. Tornou-se um ardente caso de amor, já condenado, pois levaria à aflição derradeira do rei. Há alguns documentos de George que mostram o seu lado humano, muito íntimo, como a correspondência com Amélia. Centenas de cartas, muitas delas sem data, difíceis de ler, mas cheias de paixão, pelo homem com quem nunca pôde se casar. Charles Fitzroy era o escudeiro de confiança do rei, e Amélia se encantou com ele. Meu amado e querido, escreveu, "Oh Deus, estou quase louca por você." Por vezes ela assinava as cartas como AFR, Amélia Fitzroy, e escrevia como se morassem juntos. Ela escreve tão franca, quase me surpreendi ao decifrar aquilo. Porque ela diz, você é meu marido, e eles não casaram. Mas ela vivia essa fantasia em que comprava bules de chá e pratarias com seus nomes entalhados, em que ele é seu marido e pode escrever sobre qualquer coisa a ele. O que dá uma nota amarga a tudo isso é que a vida de Amélia foi breve, encerrada aos 27 anos pela tuberculose. Ela está à beira da morte, em dor extrema, e seu amor por Fitzroy é uma forma de superar isso. 3 meses antes de sua morte, Amélia escreveu em testamento que muito afetaria a família real. Ela deixou quase tudo para Charles Fitzroy e, a fim de evitar dúvidas, listou cada item. Todas sublinhado, minhas propriedades pessoais, joias, prato, pequenezas de qualquer tipo, livros, impressos, quadros, itens pessoais e móveis. A rainha, se é que sabia de algo, não disse nada. O rei não sabia de nada. 25 de outubro de 1810 foi o dia do jubileu do rei, 50 anos após aquele passeio a cavalo próximo a Kew. Para marcar a ocasião, George apareceu na corte junto à rainha. Foi seu último evento público. Agora quase cego, o que lhe fez parar de escrever. Suas visitas diárias a Amélia eram cheias de emoção. Ela esvanecia e no dia do jubileu seus irmãos foram convocados a se despedir. Em 2 de novembro, Amélia sucumbiu à tuberculose. O rei estava devastado. A notícia chegou via carta do médico do rei ao príncipe de Gales. Muito me dói informar que Vossa Majestade a Princesa Amélia já não está mais entre nós. Acabo de testemunhar seu último suspiro. Ele chegou a anotar a hora. 12 horas em ponto. Em uma carta separada naquela mesma tarde, Fitzroy deixou claro que o príncipe de Gales havia entrado em contato. Não perdeu tempo em condolências. Ele queria que Fitzroy abrisse mão de seus direitos. No dia seguinte, Fitzroy concordou entregar todos os pertences de Amélia ao príncipe e um de seus irmãos. Atuariam como legatários residuais de sua amada irmã, a princesa Amélia, em meu lugar. O Fitzroy é tirado de cena. Para eles era uma questão demasiado incendiária. Ao longo das próximas 6 semanas,
Fitzroy tentou retomar sua posição em comunicações cada vez mais tensas com os advogados reais. Ele expressou objeção extrema a qualquer parte das joias serem vendidas, tendo em vista que ela gostaria que ele as tratasse como achasse melhor. Os príncipes responderam surpresos com seu tom. A verdade é que gostariam de evitar um escândalo e a rainha ansiava em defender o rei. Ainda há algo a ser esclarecido a ele. No caso, o testamento da pobre Amélia, cuja ignorância pode levar a conversas nada agradáveis. Mas os acontecimentos passavam à frente. 2 dias após a morte de Amélia, o rei teve uma recaída. E, mais uma vez, era a hora da camisa de força. Os médicos estavam perplexos com o panorama. O acervo conta que suas respostas em um questionário real. Dentro de dias, o rei concordou que o filho deveria assumir todos os seus deveres, o início do que ficou conhecido como regência. A possibilidade de mais uma doença aumenta com o passar da idade. Talvez ele tivesse demência, sabemos que ele era cego, o que podia ter resultado das coisas que deram para tratar o seu estágio posterior da doença. George foi realocado em uma parte afastada do castelo de Windsor, virada para o norte, e apesar de não poder apreciar a vista, ficava na janela, saudava a guarda cerimonial que ali passava. Em uma tocante carta ao novo príncipe regente, a rainha disse ter ido visitar o marido. O querido rei falou de sua família com muito afeto. Ele está melhor do que nunca em relação às suas outras doenças. Mas desta vez não havia recuperação. O declínio de Jorge III durou 9 anos. Essa ilustração desconcertante na Biblioteca Real captura seu isolamento e só foi vista após sua morte em janeiro de 1820, aos 81 anos. Mesmo então, sua família sentia que seria melhor recebida caso fossem feitas mudanças adequadas ao homem e chamavam de pai do seu povo. Dizeres de luto foram agregados àqueles musicados por Handel, palavras bíblicas que Jorge conhecia bem. Gentileza, mansidão e consolo se faziam presentes em sua língua. Se havia alguma virtude ou louvor, ele pensava nessas coisas. Seu corpo está enterrado em paz, mas seu nome vive para sempre. Foi uma era de sangue e revolução, mas não na Grã-Bretanha de Jorge III. Contemporâneos como Catarina a Grande e Frederico o Grande são figuras revolucionárias, perigosas, que destroem coisas. Napoleão destrói tudo. Jorge III torna tudo seguro. Precisamos colocá-lo cada vez mais como líder com um papel ativo junto aos políticos estadistas, cientistas, guerreiros e estudiosos na criação de uma nova Grã-Bretanha. Nada desde grande projeto seria acontecido se não fosse pela meticulosidade do rei, obsessão até em relação a guardar tudo que pairava sobre sua mesa, coisa da qual se orgulhava também. Pouco antes de sua aflição final, disse ao primeiro-ministro Spencer Perceval. O rei, Perceval tomou nota, mencionou ter preservado todo o documento político que chegou às suas mãos durante o reinado e ter organizado tudo desde que o Sr. Pitt assumiu o cargo, de forma que pudesse consultar qualquer um destes. Complementou, é trabalho duro. Historiadores se empolgam muito com documentos inéditos. A riqueza do acervo é extraordinária. Oliver pode comentar de minha visita na segunda-feira. Estava quase flutuando de tanta empolgação. É realmente maravilhoso. Tem tanto aqui. Cada reinado, sabe? O legado de Jorge III é uma monarquia constitucional duradoura. O conselho que deixou aos jovens filhos captura a essência de sua visão. Um mau príncipe pode ser refreado e é adequado que o seja pela Constituição britânica. Um bom príncipe jamais pode ser constrangido, quanto menos angustiado, por seus efeitos naturais. Um rei da Grã-Bretanha, criado para governar com base em tais princípios, se alçará ao ponto mais alto da humanidade.